Olá, receba as nossas boas-vindas aqui no programa Cotidianamente da TV Cidade. Esse programa que tem aqui como nosso cenário, esse ambiente que nos transmite paz, tranquilidade, janelas amplas com móveis brancos, dando para um mar, para a vista de um mar naquela sacada. Eu sou Ana Bononi, eu sou psicóloga, sou instrutora de Mindfulness, sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos, olhos e cabelos castanhos, eu uso óculos. Estou usando hoje um macacão preto, sapatilhas pretas e os meus acessórios são em prata, azul e preto. E eu quero dizer para vocês que hoje o Cotidianamente traz um assunto muito interessante, que é a saúde mental dentro do ambiente corporativo. Vamos lembrar, lá no episódio piloto, onde eu falo para vocês que saúde mental é uma construção coletiva. Uma construção coletiva em cima do pilar, em cima do tripé mental, corporal e espiritual. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui uma grande parceira, uma grande amiga, que se formou comigo, a psicóloga Cristina Tristati. E eu vou deixar que a Cris se apresente para vocês. Bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Meu nome é Cristina Tristati, ou Tristaci, como ficar melhor. Eu sou psicóloga, pedagoga e mais um monte de coisa que eu trabalho, mas essas são as minhas, maiores paixões. Estou hoje, então, de blusa branca bem levinha, de calça xadrez preta, sapatilhas vermelhas. Meu cabelo é ruivo claro, meus olhos são azuis e minha pele é extra branca. Não é nem branca, é extra branca. Legal, bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Cris, me diz uma coisa, como é que o teu trabalho contribui para a saúde mental das pessoas? Certo. Especialmente na esfera da corporação, a gente precisa pensar em como a gente esquece muito que todos nós, em algum momento, estamos trabalhando. Pelo menos a maioria de nós que está assistindo a gente. Em algum momento nós estamos no trabalho. E a gente às vezes não se dá conta que o trabalho é por muitas vezes a maior parte de tempo que nós passamos, né? Mesmo a gente não passa em casa, né? A gente não passa com a família, a gente passa no trabalho. E quando a gente está no trabalho, como a gente está? Como são as nossas relações, tanto com o trabalho, com as pessoas que estão nesse trabalho, com os clientes, fornecedores, com quem eu lido até para fora do trabalho. Então, o trabalho, especialmente de saúde mental na corporação, busca também que este trabalhador fique bem dentro do trabalho. Não só quando ele chega em casa e, finalmente cheguei em casa, né? Sextou. Sim. Sextou. Ainda bem que é sexta-feira. Finalmente são 6 horas, né? São todas coisas que a gente precisa ficar atento, porque o que está acontecendo de tão ruim no trabalho que eu não vejo a hora de chegar sexta-feira? Cris, isso que você falou, me ocorreu uma questão assim, ó. Porque a empresa, né? A empresa, nós temos até uma forma da gente delimitar esses papéis, que é o PJ e o PF, né? O CPF e o CNPJ. Porém, o CNPJ é composto de vários CPFs, né? São pessoas, certo? E eu particularmente, Cris, eu acho difícil quando a gente diz assim, não, deixa os problemas pessoais do lado de fora. Impossível. Né? Vai para casa, por favor, não leve trabalho para casa, deixa o trabalho lá e não tem como, né? Porque isso faz parte, quando eu falo daquele triângulo mental, corporal e espiritual, está dentro disso, né, Cris? Especialmente porque daí se infere, né, se pensa que são duas pessoas completamente diferentes. Nossa, quando eu sair daqui eu sou outra pessoa, sofro uma mutação, né? Na verdade, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu tenho esse mesmo tom de voz, eu tenho essa mesma cara, eu tenho as mesmas preocupações que eu tenho agora no momento, porque ele não se desliga magicamente, né? Exatamente. A gente precisa observar isso de que, entrei no trabalho, pronto, né? Agora é só o trabalho e fiz tudo e aí saí do trabalho, pronto, acabou o trabalho. Como se fosse um desprendimento de persona, como se fosse um desligamento do nosso eu próprio. Exatamente. E Cris, tem uma coisa que eu acho assim que é muito importante, que finalmente parece que começaram a olhar para esta questão de quanto a saúde mental vai impactar na empresa, né? O Brasil, gente, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas o Brasil,
ele está no topo do ranking mundial de absenteísmo por problemas de saúde mental, por depressão, por burnout, né? Que aliás, não falei ainda, mas a Cris é escritora, ela escreveu um e-book a respeito de burnout, que mais tarde nós vamos trazer esse conceito aqui para vocês, mas eu vejo que finalmente estão se abrindo e compreendendo esse tipo de coisa. Sim, porque era uma coisa que não era falado, né? Mesmo na saúde mental, a gente precisa pensar o que acontece. No Brasil, quanto tempo existe psicologia? Muito pouco, né? Psicologia é mais nova que meu pai, tem 60 e poucos anos. Então, a gente precisa também ter esse contexto. A medicina, quanto tempo existe, né? E a questão da saúde mental, ela veio agora pra gente. E pensar, assim, em saúde mental, como a saúde mental influencia todo mundo. Todas as pessoas, as corporações, e de se pensar assim, se aquele trabalhador não tá bem, daqui a pouco ele vai se irritar com o outro, é uma reação em cadeia, né? Aí todo o setor daqui a pouco não tá muito bem, aí o setor precisa conversar com outro setor que também não tá muito bem, e vira esta reação em cadeia. A gente precisa olhar para o coletivo, como funciona, e também para o individual das pessoas, para poder entender o que se passa nessa corporação, que daqui a pouco a engrenagem tá com ruídos, vamos dizer assim. E é por isso, né, Cris, que você, para isso, precisa fazer um diagnóstico empresarial, né? Exatamente. A gente precisa ter muito claro que não existe, por exemplo, um problema ou uma situação ou uma solução para cada empresa. Cada empresa é única, cada funcionário é único, e o modo como está imposto questões de hierarquia, organograma, distribuição de rede, escalas, tudo isso influencia particularmente cada local. Se é um comércio, a gente começa por aí. É um comércio, é uma empresa, é um serviço, daqui a pouco tudo junto, né? E como é que aquelas coisas se combinam e o que acontece? O diagnóstico organizacional, ele parte muito deste conceito de olhar subjetivamente, olhar assim, cada detalhe, cada coisinha, né? Não deixar passar, assim, coisas importantes no que diz respeito à empresa em questão. Exato. Até enquanto eu estava te escutando, Cris, eu pensei naquilo que nós falamos no início, né? Que um CNPJ é composto por vários CPFs, né? E aí você, quando você acha que está com alguma questão emocional, psicológica, você vai para o psicólogo. Se esse psicólogo entender que você precisa de um auxílio psiquiátrico também, ele vai te encaminhar para um psiquiatra, para que possa ser inserida alguma medicação. E para isso precisa fazer um quê? Um diagnóstico, né? Então, assim, o teu trabalho, ele é a mesma coisa, só que é um diagnóstico macro, talvez, digamos, posso usar essa palavra? Pode usar. Um diagnóstico macro, né? De quais são os focos dentro dessa empresa que estão originando isso. E eu gostei de uma coisa também que a Cris falou, gente, que é a questão, assim, me lembrou muito do termo que é muito usado pelos empreendedores, que é sobre o eu presa, né? Eu sou uma eu presa, né? Porque eu sou o financeiro, eu sou o comercial, eu sou o marketing, né? Eu sou a moça da limpeza. Eu sou a moça da limpeza, do cafezinho, eu sou tudo. Eu sou tudo ali, né? E isso gera realmente, inclusive dentro do empreendedorismo tem muito essa questão de que isso gera um sentimento de isolamento, né? Porque a pessoa não tem com quem compartilhar, com quem dividir o peso dessa responsabilidade, né? Eu não sei se eu já comentei com você, Cris, mas em 2024 foi feita uma pesquisa em 46 países. Chegaram à conclusão que 86% dos empreendedores sofrem de algum problema de saúde mental. Bastante. Gente, 86% é um índice preocupante, né? É praticamente todo mundo. É praticamente todo mundo, né? Não vai sobrar quem que não. Quem que tá bem nesse percentual? E esse percentual das pessoas que estão fora dos 86%, será que elas passam ilesas? Ou será que somente não pontuaram ao ponto de, daqui a pouco, ser uma doença, ser uma questão? Muito importante isso que ela falou, porque assim, se você tem um funcionário que se preocupou em ir buscar ajuda, tem o seu diagnóstico e talvez ele tenha até uma licença saúde em função disso. Ali é um caso já identificado. Agora, a questão é de como impacta no ambiente corporativo, na produção e em várias questões, aquele que esconde esse sintoma.
E não estou dizendo esconde do tipo, não vou mostrar. A coisa é inconsciente às vezes mesmo, sabe? O medo de perder o emprego, o medo das consequências que aquele problema de saúde mental pode trazer, e a pessoa entra nesse processo de negação. Mas, como dizia Freud, né? Quando você não fala, o corpo sai pelas pontas dos dedos, né? De alguma maneira acaba acontecendo. Conflitos com colegas, aquela pessoa que tem um pavio curto, como a gente diz, né? O pavio curto, né? Não consegue lidar com as suas emoções. Acidentes de trabalho podem ser provocados quando uma pessoa não tem essa regulação emocional, né, Cris? Sim, exatamente. Tem muito estigma da saúde mental. Nossa, não posso dizer que eu estou mal porque eu sou louco, eu sou descontrolado. E aí vem vários, assim, vem uma fileira inteira de nomes que foram dados pela sociedade em questão de saúde mental, né? A pessoa que tem uma situação de saúde mental e que identifica e vai atrás, tá longe de ser louco, muito pelo contrário, está se olhando, né? Mas aí, como é que eu vou dizer, por exemplo, nossa, estou com um quadro de burnout, estou com um quadro de ansiedade, ou tantos outros, né? Estou citando os que mais acontecem no trabalho, mas não só, né? Vocês viram que a Cris falou antes que a psicologia é mais nova que o pai dela? Eu tenho a dizer que eu e a psicologia nós somos da mesma geração, tá? Então, mais ou menos, nós estamos ali, eu e a psicologia. Então, assim, a gente sim, como a Cris falou, a gente ainda carrega o estigma de que psicólogo é só para louco. Tem diminuído muito, graças a Deus. Ainda tá? bem. Eu tenho a alegria de ter pacientes que com 12 anos pedem para a mãe, quero ir a um psicólogo, né? Olha que nível de consciência, gente, que coisa mais bonita isso, né? E finalmente, gente, assim, isso está sendo olhado agora, mas eu ia falar uma coisa agora, mas eu vou deixar para depois, porque eu quero te fazer uma outra pergunta antes, Cris. Quando eu falei que a Cris é escritora, eu gostei muito de quando eu li o e-book em relação à questão do burnout enquanto relações de afeto. E eu queria que tu explicasse um pouco para a gente esse conceito de burnout como relação de afeto. Certo. Então a gente pode começar bem pelo começo, né? Eu conheço uma pessoa, a gente vai conversando, a gente tem coisas em comuns, outra nem tanto, mas ali se forma um vínculo, né? Então ali se forma o quê? Uma relação de afeto, que pode ser amizade, pode ser uma relação conjugal, né? Pode ser várias relações ali, né? Relações familiares, enfim. Mas é uma relação de afeto. Como eu trabalho, eu passo bastante tempo no meu trabalho, qual é a relação que eu tenho com este meu trabalho? Né? Ela pode ser de afeto, pode ser de raiva, pode ser, né, de muitas coisas, mas é uma relação que se estabelece aí. Não tem como, né? Dentro do meu trabalho, e mesmo se eu trabalho eu e eu, vamos dizer, né, autônoma. Mas daí, mesma coisa, gente, mesma coisa, porque ali é um trabalho. Qual é a minha relação com este trabalho? Eu sou uma contadora. Qual é a minha relação que eu estabeleço com este trabalho? E aí, quando esta relação adoece, que aparece o burnout. Olha que legal, né? Ela fez essa comparação entre relações afetivas, relações pessoais, com a relação da pessoa com a empresa, seja a sua própria empresa, né, quanto autônomo, ou uma pessoa que está em CLT. Eu achei isso fantástico, gente. Né? Porque voltamos ao início aqui desse programa, né? Desse episódio. Um CNPJ é uma união de muitos CPFs, né? Então, como se dão essas relações? Cris, então, aquilo que eu fiquei devendo para eles ali, né? Porque eu quis pular para essa questão do burnout como relação de afeto. Voltamos. É sobre... falei para vocês aqui que o Brasil está no topo do ranking mundial de afastamentos por saúde mental. Vou confessar a vocês que eu não tenho agora os números precisos, mas se eu não me engano, em depressão é o terceiro, burnout eu acho que é o quinto. Gente, algo por aí, tá? E na verdade, assim, na verdade nem importa muito, importa é que tá no topo mesmo. Se é 3, se é 5, não importa, não podia estar nem ali. Não podia nem estar no top 10. Nem no top 10. E, então, o governo federal lançou esse ano a Lei 14.831, que é a Lei de Certificação de Empresas Promotoras de Saúde Mental. Né? Isso aí. Tu quer falar um pouquinho sobre isso, Cris? Claro. A certificação da empresa como promotora de saúde mental, ela vem já junto, ela traz, né,
junto ali a atualização da NR1, que agora comporta fatores biopsicossociais, que era uma coisa que não comportava, né? O que comportava? Se a pessoa era apta, questões de treinamento em altura, era uma coisa muito, muito técnica para o trabalho, não era uma coisa daqui a pouco mais geral, não era uma questão mais geral. Não se falava em, nossa, o que é um biopsicossocial, o que vocês estão falando, o que é isso, né? Especialmente assim, social. O que é o social? Vamos começar do final. O que é o social? São as minhas relações, a minha convivência em sociedade. Eu vou dirigir, eu dou a seta, né? Por exemplo, eu vou num local que tem fila, eu respeito a fila, isso é uma questão de convivência em sociedade, né? E fora os vizinhos, a gente pode diminuir ali para, né? Mas para entendimento como está meu estado psicológico? O que é o estado psicológico? É mais ou menos isso que a gente falou. É a nossa capacidade de regular as nossas emoções, ou não, né? Ou como eu me dirijo às pessoas, se eu me dirijo de forma assertiva, se eu converso, se eu falo muito baixinho, se eu grito, né? Isso diz muito sobre o estado psicológico. E também as questões que a pessoa traz, né? De maternidade, paternidade, irmão doente, enfim, né? A gama é enorme. E o bio é como isso tudo se liga. Bio é de vida, né? A palavra bio, ela vem de vida. Como que esta vida, ela se encontra neste contexto? Então, assim, é um trabalho muito focado na saúde mental da pessoa, né? Quando a gente olha a questão social, especialmente, é uma coisa que às vezes passa meio batido, né? A gente não olha assim, essa pessoa tem ansiedade. Tá, mas espera aí, né? Como tem ansiedade? Tem algum gatilho? Carrega desde sempre? É só no trabalho? É o tempo inteiro? O que acontece com essa pessoa? Quando a gente tem essa visão mais macro, a gente consegue entender o contexto da pessoa. E contexto é tudo, né? Eu amo contexto. Não consigo viver sem. Cris, me diz uma coisa seguinte, eu acho que a gente podia voltar também um pouco para o burnout, mas também me ocorreu de dizer uma coisa aqui para o nosso público, né? Essa certificação, na verdade, ela não é obrigatória, né? Não. Mas o que é obrigatório é a adequação na NR1, né? Isso, exatamente. Essa certificação, ela vem como, vamos dizer, aquela coisa que empurra a gente, sabe? Porque, claro, se eu vou trabalhar com a Ana, e a Ana tem essa certificação, opa, peraí, né? Se cria já um ambiente saudável de saída, de começo. Isso, sim, sabe as empresas boas de se trabalhar, que vem aquele ranking, às vezes, né? Empresas consideradas empresas boas de se trabalhar, né? Acaba entrando numa dessas questões aí, né? E por uma informação que eu tive de uma advogada, né? Não sei se você pode confirmar que talvez seja verdade, mas eu acredito até que sim, que há um planejamento de futuramente até haver um incentivo fiscal para as empresas que estejam fazendo essas promoções de saúde mental, né? E aí, Cris, eu gostaria de te dizer o seguinte, que você falasse um pouco para nós sobre que tipos, vamos supor assim, você já fez o diagnóstico, você já viu quais são as questões da empresa ali, que tipos de coisas você pode propor para eles, tá? Deixa a outra pergunta eu faço depois, vamos acumular a pergunta, vamos uma por vez, né? Vai uma por vez aqui pra gente não se perder. Sou bem fácil de me perder, aliás. Quando o diagnóstico está feito, por exemplo, gosto de exemplificar, que acho que fica mais claro. Na empresa tem muita falta e se entendeu que as escalas não estão, daqui a pouco, como deveriam ser, não está sendo conversado, e as pessoas faltam porque tem que levar familiar no médico, ou porque aquele dia era o dia que a pessoa pediu, né, para mudar a escala e era a apresentação do filho. Acontece muito mais do que a gente imagina. Então, ali a gente já propõe que esta empresa em questão, vamos olhar para essa escala, vamos entender. Então aqui é sempre essa fulana trabalha, daqui a pouco, sempre ela vai trabalhar no fim de semana, ela nunca vai ter o fim de semana. Por exemplo, vai faltar. Não tem jeito. Ou a outra pessoa sempre folga, tipo, numa terça-feira. Daí ela tem médico que só atende na quarta. Como é que fica? Então a gente precisa rever como está este segmento de escalas. Claro que foi uma coisa bem pequena, né?
Mas, para entendimento, a gente observa o que está acontecendo, a gente pontua. Ah, é marketing, né? O marketing, daqui a pouco, a fachada da empresa está muito pesada, as pessoas não entram. Tudo isso envolve, né? O endomarketing também, né? As ações de congregação dessas pessoas, né? Quem não assistiu, eu convido para assistir aqui na playlist aqui do Cotidianamente, a entrevista que eu fiz semana passada com a doutora Daniela Feliciano, advogada, que ela fala a respeito da comunicação, que comunicação é um comportamento que precisa ser desenvolvido, certo? Então, esse trabalho que a Cris faz, né, Cris, tem também essa questão de treinamentos, né? Treinamentos, mentorias, Grupos. imersões, né? E muitas vezes, gente, dizer o seguinte, ó, às vezes talvez uma empresa pense assim, né? Tá, mas qual conteúdos da empresa nós vamos trabalhar nesse treinamento? Não precisa. Deixa eles trabalharem as suas questões pessoais nesses treinamentos. Porque esse funcionário vai ganhar um modelo mental, ele vai passar a pensar daquela maneira dentro da produtividade do teu trabalho. E ele vai também começar a perceber que ele pode expandir esse conhecimento em outras áreas que tornam o ambiente de trabalho dele também mais agradável e mais saudável. Claro, né? claro. A gente precisa pensar que o impacto pessoal é um impacto social, né? A gente não pode achar que, por exemplo, nossa, eu trabalho numa empresa, então eu fico mais feliz, é só eu. Uhum. Eu tô no ambiente mais saudável, só eu que sou impactada. Jamais. Nós somos seres relacionais, a gente se relaciona o tempo todo. Uhum. Ou é com outra pessoa, ou é com o meu trabalho, ou é questões ali, tipo, ou minha casa, o que for, minhas férias, né, que tá chegando. A gente vive em relacionamentos, com a minha cidade que eu moro, né, enfim, tudo é relacionamento. Se a pessoa está mais saudável, é como aquela pedrinha no lago, vai criando ondinhas, já mudou a dinâmica do lago. E a gente precisa olhar muito para essa questão do individual que impacta o social. Então, vários individuais vão se impactando. O que a gente tem no final? Uhum. Olha só, gente, fiquei devendo uma pergunta e agora já me ocorreu outra. Eu acho que a Cris, nós vamos precisar de 2 ou 3 programas com ela aqui, né? O que vocês acham? Cris, assim, ó, a minha primeira graduação, eu não sei se nem sei se a Cris sabe, não sei se vocês sabem, mas a minha primeira graduação foi em Relações Públicas. Eu sei. Né? E no meu tempo, como eu disse que eu sou mais ou menos contemporânea da psicologia, né? No meu tempo não era TCC, era monografia. Né? E a minha monografia foi sobre o papel do líder enquanto agente motivacional. Né? E aí, Cris? Eu pensei isso quando você estava falando e trouxe isso para esse contexto aqui e disse, gente, realmente esse trabalho dela precisa começar pela liderança, né? Eu fiquei um pouco presa na monografia, admito, mas vamos lá. Admito um pouco, mas tudo bem. Consegui passar, né? A monografia foi ótima. A gente sempre começa do começo, né? Quem que tá lá todos os dias, né? Geralmente as lideranças. Como que essa liderança está? Começa por aí. Porque às vezes a liderança também não tá bem. Isso impacta em todos os liderados, sem exceção. Se a liderança ali, ela está com algum ruído, alguma dificuldade, alguma coisa que não engrena bem, aquilo ali não vai. E aí a engrenagem, porque eu sempre ouvi isso, que a empresa é uma engrenagem. Minhas questões pessoais de lado, se é uma engrenagem, ela tem que funcionar lindamente. E o que daqui a pouco puxa essa engrenagem é o líder. E aí esse líder tá com dificuldade. Essa engrenagem começa a apresentar ruídos, começa a apresentar defeitos, para. E aí vem vários problemas em sequência. A culpa é só do líder? Claro que não. Mas ele precisa ser olhado, e precisa ser olhado com carinho, com calma. Ser realmente olhado, não chegar lá e dizer assim, ô Ana, qual é o problema da tua equipe? Né? Não, vamos tentar entender direitinho o que a gente pode mudar, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode auxiliar esse líder a também conduzir seus liderados. Exato.
E esse líder, ele tem a preocupação também, né, com a manutenção da empresa, o salário que vai pagar, são um monte de coisas a dar conta, que é, por exemplo, vamos diminuir isso na escala do empreendedor individual, é aquele que também tem essa preocupação, e aí a gente amplia essa escala dentro de uma empresa, né? E isso, se a pessoa não se relaciona bem com essas emoções produzidas, ela vai impactar. Tem uma coisa, Cris, que eu costumo sempre dizer assim, ó, a criança, o bebezinho, a criança, quando ele cai ou se machuca, ou acontece alguma coisa, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar para o pai e para a mãe, né? Para ver qual é a reação deles. Dependendo da reação deles, a criança entende se ela realmente se preocupa ou se, ok, ela pode relaxar porque ela está segura. A relação funcional com a liderança é igual, né? É a mesma coisa. Vai olhar direto para o líder antes. E, né? esse líder vai apoiar, vai rechaçar? Como é que vai o comportamento desse líder quando o funcionário comete um erro, por exemplo? Isso. Né? Bom, gente, nós estamos chegando no fim, mas eu não posso deixar aquela pergunta que eu fiquei aqui, né? Eu fui passando ela para o fim da fila. Coitadinha. Cris, você pode dar algo que a pessoa possa fazer quando ela está desconfiada que ela está dentro da síndrome do burnout? Claro, tem alguns sintomas clássicos que eu não vou falar pro bem de vocês, tá? Porque senão todo mundo vai ser diagnosticando. Diagnóstico, né? E aí, tipo, não é rios do Instagram, tá? Aqui a gente faz uma coisa decente. Especialmente o quanto você se sente motivado ou motivada para estar nesse ambiente de trabalho, como você sai, comecem a se observar. É uma observação constante, não é um dia, tá feito, né? O burnout, assim como qualquer outro diagnóstico, ele exige que a gente olhe com cuidado por algum tempo. Porque às vezes é uma fase difícil da pessoa, pessoalmente, está impactando todas as situações. Então, aquela mãe que está com o filho doente, não dá pra gente diagnosticar burnout, não tem como. Mas observe-se, como você sai desse trabalho, toda semana, onde você vai, onde a sua cabeça está quando você está no trabalho. E o que este trabalho te traz no sentido emocional. Se observe constantemente. Se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa dolorosa, já é um sinal de alerta. Ok. Então, assim, gente, para encerrar o programa, eu quero contar uma novidade bem legal para vocês. Bom, o nosso assunto hoje foi sobre saúde mental dentro do ambiente corporativo, né? E dentro, inclusive, das nossas relações ali como um empreendedor individual, certo? E o que você acha se você tivesse aqui um programa com consultores especializados para te trazer as maiores novidades no sentido de tecnologia, inovação, financeiro, educação emocional, inteligência emocional? Pois você vai ter. Se você gostou dessa ideia, você vai ter. O Núcleo dos Consultores da Microempa de Caxias do Sul, a partir de 2025, terá um programa aqui na TV Cidade para que você possa ter os melhores consultores para te ajudar na organização e administração da tua empresa. Gostaram da novidade? Eu amei. Certo? Então, você não podia deixar de dar essa novidade para vocês e de falar desse novo programa que vai ter aqui na TV Cidade, né? Canal 14 da NET, no YouTube, para quem ainda não nos acompanha, por favor, né? Vai lá, segue o canal, ativa o sininho lá para você também receber sempre as novidades que tem dessa TV maravilhosa, que tem programa 24 horas e que só traz conteúdo extremamente sérios e relevantes para nosso cotidiano, né? Não só no Cotidianamente, mas em outros programas que tem aqui, e agora vai contar com mais um. Cris, muito obrigada. Prazer, tá? Foi um prazer te receber. A gente tem que se controlar para não falar muito. Não, mas ela fica na promessa dela de mais 2 ou 3 programas, no mínimo, para ela vir falar com a gente, né? Podemos até pegar esse assunto, né? Desmembrá-lo e falar de algo específico dentro de tudo aquilo que foi falado, né? Deixa nos comentários que a gente faz. Isso aí, coloca lá nos comentários, tá bom, pessoal? Obrigada.